Este programa é uma produção independente. As informações e opiniões nelas expressas são de total responsabilidade do PET Saúde e Interprofissionalidade da Universidade Federal de Campina Grande, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande. Daniel, arrume aí. Essa é a sua rádio. Isso, desse jeito. Pronto, você já achou sua rádio. Pode deixar nessa, vice? Oxe, Fabiola, e que rádio é essa? Não é a Rádio PET Saúde na comunidade? E que danada é isso? PET Saúde é o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde. É um programa do Ministério da Saúde que visa o aperfeiçoamento e a especialização do serviço em saúde de acordo com o que necessita o SUS, entendesse? O PET ele é formado por professor, profissional da saúde e pelos estudantes do curso de Psicologia, de Medicina e de Enfermagem lá da Universidade Federal de Campina Grande. Eles estavam juntinho com a gente dentro da comunidade e das unidades básicas de saúde. Agora eles estão aqui trazendo informação em saúde e conhecimento para dentro da nossa casa, através da rádio PET Saúde na comunidade. Ah, pois é então aqui mesmo que eu vou ficar. Simbora falar de saúde. E o seu programa de rádio começa agora. PET Saúde na comunidade. 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 Essa é a sua rádio. Oi, gente! Eu sou a Fabiola, estudante de Psicologia na UFCG, e a gente vai se ouvir muito por aqui no programa PET Saúde na comunidade, feito especialmente para você, ouvinte. Olá, meu nome é Daniel, eu sou estudante de Medicina e o programa de hoje foi idealizado e realizado com muito empenho. Fique aqui com a gente, vamos falar muito sobre saúde e também teremos arte para você. Agora você vai ficar muito bem informado com o nosso giro de notícias. Tá ligado? Todo mundo tá ouvindo. Coronavac é segura para crianças e adolescentes, apontam testes preliminares. Resultados de um estudo em fase inicial realizado pela farmacêutica chinesa Sinovac apontaram que a Coronavac é segura e capaz de criar anticorpos contra a Covid-19 em crianças e adolescentes. Os dados preliminares são de testes clínicos com mais de 500 pessoas entre 3 e 17 anos. Segundo os pesquisadores, a maioria das reações adversas foi leve e apenas 2 crianças tiveram febre alta. Para infectologistas, é importante realizar estudos com essa faixa etária. Ainda é muito cedo para tirar conclusões, mas os dados já apontam para respostas positivas da vacinação. Os níveis de proteção desencadeados pela Coronavac nessa faixa etária foram maiores que os verificados em adultos de 18 a 59 anos e em idosos. Meu nome é Rodrigo, sou estudante de Psicologia da Universidade Federal de Campina Grande e você está ouvindo o Giro de Notícias. Diminui o número de idosos internados por Covid-19. O percentual de idosos nas internações das últimas semanas caiu ao seu nível mais baixo desde o início da pandemia. A queda foi de 64,4%, percentual de dezembro, para 51,2%, percentual de março. Além disso, o grupo de pessoas acima de 60 anos foi o único no qual o número absoluto de novas internações também caiu de janeiro a fevereiro. Nesse período, foi uma queda de 18.174 pessoas para 14.506 pessoas. Infectologista da Paraíba recomenda suspensão de bebida alcoólica 14 dias antes da vacinação contra a Covid-19. O médico infectologista e diretor do Hospital Clementino Fraga, em João Pessoa, explica que a bebida alcoólica não é recomendável para quem vai se vacinar contra a Covid-19. De acordo com ele, o álcool atrapalha a ação do linfócito T,
uma célula muito importante na ação contra o coronavírus. É importante dar uma pausa de pelo menos 14 dias antes da vacinação e até 4 semanas depois da segunda dose, explica o infectologista. Além disso, o infectologista explica que o álcool também reflete na diminuição da imunidade e na redução da criação de anticorpos, deixando o paciente exposto mesmo que vacinado. Dessa forma, recomenda a redução do consumo de bebidas alcoólicas no período de pandemia. Aumenta o número de pessoas mais jovens internadas por Covid-19. A proporção de pessoas com menos de 60 anos entre as internações em UTI por Covid-19 nunca foi tão alta no Brasil. Pacientes nessa faixa etária eram 35,6% das internações feitas em dezembro. Atualmente, chegaram a quase 50% dos internados em março. Ou seja, quase metade das pessoas que foram internadas em UTIs nesse mês é de gente abaixo de 60 anos. Esse é o maior patamar de internados não idosos até agora, apontando para uma mudança no perfil de contágio e adoecimento. No começo da pandemia, até o início de 2021, a proporção de pessoas com mais de 60 anos entre os internados sempre foi muito superior a todo o resto da população. Em 9 estados, atualmente, o número de novas internações de pessoas de 0 até 59 anos já ultrapassa o número de idosos. São eles Amapá, Mato Grosso, Tocantins, Sergipe, São Paulo, Santa Catarina, Rondônia, Amazonas e Paraná. O PET tá on e você tá na rádio. Muito mais você! Nós queremos ouvir você aqui. Nos envie um áudio com seu nome e um depoimento, sugestão ou pergunta para um próximo programa. Anota o nosso WhatsApp aí. 839-9949-3373. Já pegou o papel e caneta? Eu vou repetir, hein? 839-9949-3373. Muito mais você! O PET tá on e você tá na rádio. E agora, o nosso momento com a arte, colorindo o dia. Aqui na sua rádio. A alegria está no ar. Enfim te encontrei, felicidade tá no ar, tá na minha cara, tá no meu olhar, e todo o amor que eu sonhei, agora posso te dizer, sei que demorou, mas hoje te encontrei. Estou feliz como um pássaro livre a voar, feito um galo cantando, olhando o dia raiar. Uma abelha lambuzada no mel, eu juntinho de você, tô no céu. Você veio e devolveu a razão, fez a lua iluminar meu sertão. Quando um dia se vai, uma noite vem, eu juntinho de você, tudo bem. Ai, é o amor, ai, é o amor, ai, é o amor que enfim chegou. Ai, é o amor, ai, é o amor, ai, é o amor que enfim chegou. Enfim te encontrei, felicidade tá no ar, tá na minha cara, tá no meu olhar, e todo o amor que eu sonhei, agora posso
posso te dizer. Sei que demorou, mas hoje te encontrei. Estou feliz como um pássaro livre a voar, feito um galo cantando, olhando o dia raiar. Uma abelha lambuzada no mel, eu juntinho de você, tô no céu. Você veio e devolveu a razão, fez a lua iluminar meu sertão. Quando um dia se vai, uma noite vem, eu juntinho de você, tudo bem. Ai, é o amor, ai, é o amor. Chegou, ai, é o amor, ai, é o amor, ai, é o amor que enfim chegou. E por falar em saúde, chegou o momento da nossa entrevista. Bom dia, ouvinte da Rádio Cepilho. Estamos aqui com o nosso programa Pet Saúde na Comunidade. E agora a gente vai começar mais um momento de conversa, de discussão, para a gente se informar, para a gente tirar dúvida. Está começando o quadro E por Falar em Saúde. Meu nome é Ana Letícia e eu vou estar responsável por conduzir toda essa nossa conversa no dia de hoje. Lembrando, mais uma vez, que o nosso programa agora está acontecendo semanalmente, toda segunda-feira, às 10 horas da manhã. E no programa de hoje, para enriquecer essa nossa conversa e tirar nossas dúvidas, nós temos a médica Cristiane Falcão, que também é professora e mamãe da Júlia. Seja bem-vinda, Cristiane. É um prazer imenso ter você aqui na nossa companhia. Olá, Ana Letícia. Espero colaborar, dando algumas informações em relação à Covid. Então, agradeço bastante o convite. E iniciando nossa conversa, a gente queria te perguntar, queria que você falasse um pouco sobre o que é a Covid, como que ela é transmitida e quais são os cuidados que toda a população precisa ter, para evitar essa transmissão e para evitar o contágio. A Covid-19, é uma doença causada por um vírus, o coronavírus. Inicialmente, os casos aconteceram na China e ela tem um poder de transmissão através das secreções, como a secreção do nariz, da boca, Portanto, a coriza, a tosse são capazes de transmitir esta doença. E aí, dessa forma, sabendo dessa informação, é preciso que nós tenhamos cuidado em nos proteger de ter contato com esse tipo de secreção através do uso de máscara e da higienização, das mãos com álcool. É muito importante, de fato, essa observação, do uso de máscara, da higienização das mãos, e como você falou, para proteger o outro e também para nos proteger. E aí, mas no caso de pessoas que já estão infectadas pelo novo coronavírus, há algum tratamento específico para essas pessoas? Para as pessoas que já estão infectadas, não existe até hoje, de acordo com os estudos, nenhum tratamento específico. O tratamento para a Covid-19, ele se pauta no uso de sintomáticos, ou seja, em tratar os sintomas. E a depender da necessidade, se a pessoa evoluir para um quadro de pneumonia e houver necessidade, é que se faz o uso de antibióticos. Mas, inicialmente, são medicamentos para tratar as queixas, os sintomas. E ainda sobre a questão do tratamento. A gente toma conhecimento, está nos noticiários, inclusive a Folha de São Paulo soltou uma notícia onde um médico relata
que chegou a receber pacientes com arritmia cardíaca e sangramento. O Globo soltou também notícias de pacientes que entraram para a fila de transplante de fígado, tudo em decorrência, né, da utilização de medicamentos de forma indiscriminada, sem qualquer tipo de prescrição ou acompanhamento médico, com uma finalidade de se prevenir contra o novo coronavírus. É uma espécie de tratamento que possivelmente iria prevenir que essas pessoas e que a população ela chegasse a se contaminar. Existe alguma pesquisa científica, algum posicionamento científico que comprove a eficácia desse tipo de tratamento ou desses medicamentos? Até agora, não existem pesquisas que mostrem, né, no ser vivo, que medicamentos como ivermectina ou hidroxicloroquina tenham algum benefício, né? O que há, na verdade, existem alguns estudos que foram realizados, mas são in vitro, ou seja, são exclusivamente realizados em laboratório. Então, não tem uma reprodutividade, ou seja, não existe uma eficiência no paciente, no ser vivo. Portanto, não existe até este momento, é possível que surja algum trabalho, alguma pesquisa, né? Porém, até este momento não existe nenhum tratamento precoce e, de fato, como você mencionou, existem elevados riscos de reações para diversos pacientes que fazem uso de forma indiscriminada, né? E você nos trouxe, né, essa questão de que não há nenhuma comprovação, nenhum estudo científico que comprove a eficácia desse tipo de tratamento, né, em seres vivos, mas a gente vai trazer agora algo que há comprovação científica, que é a vacina. E a gente te pergunta, qual a importância da vacinação para a população? A vacinação, né, ao longo de toda a história, ela tem uma importância extrema, né, porque ela é capaz de conter a transmissão da doença, uma vez que menos pessoas vão adoecer. Porém, a gente sabe que existe um período para que aquela vacina, né, tenha uma eficiência, né, ou seja, seja eficaz, né, no sentido de proteger. E aí se acredita, né, que para uma das vacinas, pelo menos 15 dias depois da segunda dose é que a pessoa vai ter uma imunidade. Porém, isso não quer dizer que as pessoas que tomaram vacina não devam se proteger. Não, pelo contrário, né? Elas podem também servir de um veículo, né? Se elas acabarem não utilizando mais nenhuma proteção e levando secreções que possam ter tido contato com outras pessoas, né? E, de fato, né, a gente está no momento, né, conversando muito sobre a vacina da Covid, sobre a importância dela, mas é interessante lembrar também da importância das demais vacinas que nós temos aí disponíveis pelo SUS. Toda a população tem direito de forma gratuita. Então, é um apelo até para que as pessoas se cuidem, não deixem de se vacinar, para se proteger contra outras doenças também. Outra coisa, né, importante que você nos lembra é a questão de manter os cuidados, mesmo que quem já tomou a vacina contra a Covid, então manter os cuidados de higienização das mãos, uso de máscara, evitar aglomeração, ainda assim são cuidados importantes a serem para continuar, né, para auxiliar aí nessa luta que a gente está enfrentando. E agora a gente quer saber um pouquinho, né, a respeito das variantes. A gente toma conhecimento da existência de novas variantes do coronavírus e a gente quer saber se as vacinas já existentes, se elas funcionam contra essas variantes e se os cuidados são os mesmos.
As variantes de um vírus são extremamente comuns, né? Porque vírus têm uma capacidade imensa de se transformar, né? De adquirir características sutilmente diferentes, mas que podem conferir, dar um poder maior àquele vírus. E aí surgiram também na Covid-19, né? Mas as vacinas que nós temos até agora, algumas pesquisas já mostram que existe sim que as vacinas são efetivas, né? Conseguem também combater essas variantes. O ruim, né? Na verdade, das variantes é que, como eu comentei, elas acabam adquirindo características e deixando esse vírus até um pouco mais forte. E aí os cuidados, né, devem permanecer e eu acredito que deveriam até ser redobrados para evitar a transmissão de um vírus que pode ser até mais potente. Ótimo esclarecimento, né, a respeito das variantes. Uma coisa também que vem sendo observada é uma mudança aí do quadro. A gente consegue observar que existe menos idosos internados e aumenta o número de jovens, né, que apresentam também casos graves. E a gente queria saber quais os motivos, as possíveis causas para que isso tenha acontecido. De fato, temos visto, né, um número menor de idosos tendo necessidade de internação hospitalar. Isso muito provavelmente já é reflexo da vacinação que foi iniciada nesse grupo, né, nos indivíduos mais idosos. E também pode-se dizer que esse aumento do percentual de jovens tenha ocorrido por conta de uma diminuição do isolamento social, né, e dos cuidados. Além de que as variantes bem mais agressivas podem estar acometendo esse perfil de gente mais jovem. Mais uma vez aí aparecendo a importância da vacina na sua fala, né? Quando você relata que uma possível causa dessa mudança de quadro, né, é o número de idosos que está sendo vacinado, né, como isso vem interferindo no não agravamento de casos dessa faixa etária, né. Outra coisa que a gente precisa também pensar, né, é as medidas de restrição, que elas foram mais flexibilizadas e como isso acarretou também no agravamento dos casos dos jovens. E agora eu queria te perguntar, você está na linha de frente, você está enfrentando diretamente toda essa situação e a gente queria saber um pouco de você, quais foram as mudanças na sua rotina de trabalho, no seu social mesmo, na sua família, na sua casa, de que forma toda essa nossa realidade, né, toda essa pandemia, ela vem interferindo nessas questões tanto profissionais, sociais, familiares. Bem, em relação à nossa rotina de trabalho, né, hoje nós temos que trabalhar com uma vestimenta diferente, né? A gente tem que se proteger muito mais e a gente passou a utilizar máscara, luva, capote, né? Roupas de proteção, né? Equipamentos de proteção individual que não eram tão comuns antes, né? E a gente utilizava quando ia realmente fazer algum procedimento, alguma coisa que realmente existisse uma chance maior de contaminação. Então isso também cansa, né? Fadiga o trabalhador pelo excesso de cuidado que a gente tem que ter, né? Principalmente para não se contaminar e, consequentemente, não passar para os familiares, né? Então, esse isolamento social e esse excesso de cuidado atinge, sim, também o trabalhador. Cristiane, a gente quer abrir esse espaço para o caso de você querer deixar alguma mensagem
para a população e para os nossos ouvintes. Todos estamos vivendo um momento único, né? Mundialmente falando, e apesar de ser um momento muito difícil, de muita dor, de muita perda, é preciso que esse seja um momento de reflexão, né? Para a gente ressignificar e dar novos valores. E aí a gente percebe a importância que a gente tem na vida do outro, no sentido de não contaminá-lo, e a importância que o outro tem na nossa vida também, no sentido de nos proteger, né? A utilizar uma máscara, a utilizar álcool, a se higienizar, a manter distância. Então isso apesar de todo momento tenso, é um momento de se repensar alguns valores, né? É preciso que a gente tire alguma coisa positiva, senão realmente a gente adoece mentalmente. A gente encerra agradecendo a participação de Cristiane, ela que também é membro do PET, é nossa preceptora, então fez parte, né, um pouco dessa nossa caminhada. A gente fica muito feliz em tê-la fazendo essa participação, contribuindo muito mais, né, com a gente. A gente agradece de verdade. Ficamos por aqui e até o próximo programa. Não esqueçam, toda segunda-feira, às 10 horas da manhã. Sempre ligada em você. Esse espaço é para ouvir você. Fala, comunidade. Meu nome é Margarida, tenho 76 anos, me vacinei hoje. Aí, cuidado na minha máscara, cuidado na minha mão para lavar, cuidado nas minhas comidas, porque eu tenho medo dessa doença, né? Porque já tem morrido muita gente desse problema e eu não queria morrer dela, né? Andei muito atrás dessa vacina, ligava, pelejava, até graças a Deus hoje fui vacinada, graças a Deus, né? Eu trabalho na Feira da Liberdade há 46 anos. Mas toda a vida, depois dessa doença, eu me cuidei. Uso máscara, lavo minha mão, tem meu gel, meu álcool gel direto. Tudo que eu pego, passo no meu balcão, que eu tenho cuidado dessa doença. Chega uma pessoa, aí eu faço mais, que é modelo poder pedir o que quer. Que eu vendo bebida, vendo cachaça e cigarro. Aí eu tenho medo dessa doença. Aí já modelo não pegar, me evitei até que tomei minha vacina. O PET tá on e você tá na rádio. Muito mais você. Nós queremos ouvir você aqui. Nos envie um áudio com seu nome e um depoimento, sugestão ou pergunta para um próximo programa. Anota o nosso WhatsApp aí. 839-9949-3373. Já pegou o papel e caneta? Eu vou repetir, hein? 839-9949-3373. Muito mais você. O PET tá on e você tá na rádio. Bom dia, eu sou Aldanice. Eu quero comunicar aqui que eu fui uma das pessoas que foi acometida da Covid. E então, não imaginava nunca. Começou com a corize, e eu, meu Deus, que é isso? Mas fazendo as coisas direitinho. Aí foi quando que começou, eu sentia a falta de cheiro, não sentia a falta de paladar, que é isso? Aí comecei a dizer para minha filha, e ela ficou muito preocupada, aí chamou a menina para fazer o teste, em casa mesmo, que ela já vivia com muito cuidado mesmo. Mas, apesar disso, eu fui acometida por ela, infelizmente. Mas Jesus foi muito bom. A minha foi fraca, não precisou de ir para o hospital nem nada. Fiquei em casa mesmo, resguardada no meu quarto. Tudo ela vinha trazer. E graças a Deus, chegou o dia hoje de eu me vacinar. Em nome de Jesus, e confio em Jesus, que eu não vou pegar, porque meu medo era de pegar
Porque houve gente que teve a primeira vez e pegou a segunda vez. O meu medo era esse. Mas ainda continuo muito nervosa, pensando. Mas agora, graças a Deus, com os poderes de nosso Senhor Jesus Cristo, estou me vacinando. Depois vou fazer a primeira dose. Depois, se Deus quiser, vai chegar a segunda dose. E graças a Deus, com fé nele, vou ficar imune. E vou continuar com os mesmos cuidados. Porque não é porque eu tomei a vacina que vou relaxar, de jeito nenhum. Temos que cuidar, se cuidar bem, lavar as mãos com sabão, com álcool gel e a máscara. Não, relaxar pela máscara também, porque essa abençoada está no mundo, ninguém sabe de onde ela vem. Quando pensa que não, ela chega em cima de você, sem nem imaginar. Meu nome é Josineide, eu venho falar aqui sobre o Covid e o que eu acho, né? Então, assim, no início foi muito difícil para mim. Como eu trabalho com festa, as pessoas ficaram sem fazer festa, eu fiquei cancelando o material. O pessoal ficou cancelando festa. Então, assim, para mim no início foi tudo difícil, porque eu não acreditava. Então, quando eu vi a proporção que a gente tinha que ficar isolado, principalmente eu que gosto de estar no meio de muita gente, gosto de fazer animação, de decorar. Então, quando eu vi que não tinha mais trabalho para mim, quando eu vi que a gente tinha que usar máscara, que a gente tinha que ficar isolado, então foi onde eu caí em si, que eu tenho um pai para cuidar, que ele é ponto safena, né? Que eu estava cuidando dele. E assim, eu me preocupava mais com ele do que comigo mesmo. Então, eu comecei a me ficar em casa, eu comecei realmente... O pessoal quer alugar as coisas. Eu fiz, não posso, porque eu estou cuidando do meu pai. Então, até para mim não saiu. Eu evitei sair, eu usava máscara. A partir do momento, meu namorado pegou, logo no início. Então, eu fiquei 15 dias longe, até por conta do meu pai. Eu digo, então, você não vem me ver, porque eu tenho um pai e eu cuido dele. Então, continuei em casa. Eu não saía de forma alguma. Só assistia, fazia meus exercícios em casa. Eu sei que é difícil, gente. É muito difícil, mas vamos se cuidar. Depois disso, 15 dias, ele voltou a trabalhar e ele ficou com sequelas. Meu namorado ficou com as sequelas no estômago, ficou com problemas sérios, né? Mas ele está se cuidando e depois de alguns meses, 3 meses depois, meu pai não saía de casa, para vocês verem. Eu tinha extremamente cuidado. Então, meu pai saiu para ir no banco, sem eu saber. Ele foi no banco e foi fazer a feira. Quando eu acordei, que eu olhei, estava meu pai, 8 horas da manhã, já tinha feito tudo isso. No outro mês, um mês depois, ele fez isso de novo. Então, ele pegou o Covid. Quando ele pegou o Covid, eu fiquei arrasada. Parecia que o chão ia abrir, assim, sabe? Então, assim, gente, eu fiquei extremamente preocupada. Por quê? Ele tem ponto safena. Aí eu entreguei nas mãos de Deus. Gente, é muito difícil você ver o seu pai no hospital, mas eu que levei, eu que acompanhei. Ele ficou internado, passou em 5 dias, aí voltou com 3 dias. A barriga dele inchada, fazendo xixi, não podia. Então, eu levei de novo para a UPA, levei para o Dom Pedro I. Chegou lá, leve para a UPA. Aí fizeram os exames e disse, não, ele tem que voltar para o Dom Pedro. Voltou no Dom Pedro, chegou lá. Até os enfermeiros, gente, que já estavam conhecendo ele. Seu Zé, o senhor de novo aqui. Eu digo, meu Deus do céu, pô, já conhece meu pai. Então, assim, foi muito bem assistido pelo Hospital Dom Pedro I. Eu me senti. Eu fiquei ali, eu passei uma noite lá fora, gente, sentada, sem querer ir embora, para saber notícia do meu pai. O pessoal mandando eu ir embora. A médica veio todo mundo falar comigo, eu só fui no outro dia. Porque eu queria saber notícia dele. Mas fizeram chamada todos os dias de vídeo para me ver ele, para ver que ele estava bem. Eu agradeço a Deus por cada um, de médico, de pessoas que ficam na portaria, de enfermeiro, de tudo. Ele foi muito bem cuidado. Eu agradeço a Deus. Eu não tive o Covid, porque Deus não quis que eu tivesse. Meu pai veio para casa, eu fiquei com ele, eu cuidei dele, eu dei banho nele. Eu dormia na porta do quarto dele. E cada dia era uma vitória, quando ele comia, quando eu dava comida. Então, assim, foi difícil, não foi fácil. Mas eu acreditei que ele ia sair dessa e ele saiu. Então, hoje eu louvo e agradeço a Deus por ele estar bem. Hoje ele veio tomar vacina, gente. Eu estou muito feliz da vida, muito mesmo. E agora, o nosso momento com a arte. Colorindo o dia. Aqui na sua rádio. A alegria está no ar.
O mundo em desespero, pânico para todo lado, um vírus está deixando o planeta infectado. O assunto virou manchete, deixou o povo assustado, coronavírus é o nome. Teve início no Oriente, foi lá para as bandas da China, infectou muita gente como um rastilho de pólvora, chegou logo no Ocidente. Essa pandemia é espécie de assombração, que tirando o nosso sono, parecendo obra do cão, mas nós vamos combater, Deus é a nossa proteção. O mundo está parando, quarentena mundial, o cidadão evitando parar em um hospital, todos ficarem em casa, este é o alerta global. As formas de transmissão deste vírus viril, malvado, assim como a prevenção para não ser infectado, aqui nesse meu cordel ficará tudo explicado. Um vírus se espalha em espirro, tosse no ar, por gotículas expelidas ou pela boca ao falar, mas também pelo contato de uma mão ao apertar. Um abraço forrosado de Alexandre Pé de Serra, enfermeiro e forrozeiro. Nosso programa Pet Saúde na Comunidade está chegando ao fim, mas em breve estaremos de volta com muito mais novidade para você, querido ouvinte. Não é, Fabiola? Isso mesmo, Daniel, e já estamos ansiosos para o próximo programa. Nos despedimos com um cheiro bem nordestino e até breve. Pet Saúde na Comunidade. 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 Essa é a sua rádio.